Música é história, Agora, é emoção. Aqui é nós. os sonhos só acontecem quando nós estamos acordados. E hoje é um sonho pra gente aqui no Nós, porque nós estamos recebendo uma mulher incrível e num mês importante, um mês que nós temos a Copa do Mundo Feminina, no mês que se comemora o Dia da Mulher Negra e caribenha e latino-americana. E nós vamos receber aqui uma mulher que participou do primeiro grupo racial da cidade, o Cabeça de Negro. Participou também do Grupo Liberdade, que era um grupo de jovens negros aqui também de Camaçari. Participou da Negro e hoje faz um trabalho belíssimo no Refavela. É um prazer para todos nós aqui do nosso podcast receber aqui na nossa casa nossa amiga Janete Souza Santos, mais conhecida como Janete. Janete, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente no Nós. Eu estou assim, acordado, eu sonhei, acordei e estou feliz de poder estar recebendo você aqui pela sua história, pela vida que você tem. É, e num momento bom, né? Na véspera do 25 de julho, Dia das Mulheres Negras, no dia da vitória da nossa seleção Bacana, né? feminina, e essa é a minha primeira aparição pública realmente depois da cirurgia que eu fiz, né? Então é o começo, É o recomeço, é né? o É recomeço a vida te dando uma nova chance, né? de novo E por incrível recomeçando. que eu nem sabia que você tava hospitalizada. E aí eu falei, poxa, eu acho que esse mês é um mês emblemático. E Janete é uma mulher emblemática, bicho. Mas é ótimo. É uma mulher emblemática, é uma mulher que tem várias representações, várias simbologias, que carrega, né, vários símbolos importantes para a gente. Eu acho que a gente deve chamar ela agora nessa data. E por incrível que pareça, você também estava meio hospitalizada, me contou aqui. Então é um recomeço, né? Com certeza, é um recomeço. E ainda tem uma data importante, né? Que a gente agora descobriu que Marielle foi assassinada, né? É, também, né? Então, assim, é uma preta que foi silenciada. Uma voz Uma negra, voz feminina. feminina que foi silenciada. Então, provar que realmente essas coisas acontecem é bom pra gente, não importa de que lado que venha. O importante é que a gente sabe que a gente não pode falar muito. Há um ano atrás, eu comentando com uma pessoa, eu disse que hoje, o negro, quando ele vai para casa grande ou quando ele vai para uma estrutura de poder melhor, se ele falar qualquer coisa que desagrade, ele volta para o cantinho dele, ele volta para a senzala. E é assim que fazem com a gente, né? E a violência não talvez seja o estágio mais, sei lá, o último estágio de silenciamento da mulher negra e do homem negro, né? Mas esse silenciamento também acontece de outras formas, né, Jana? Ele é sutil, ele vem acontecendo a ponto de você saber que você não pode falar, e aí você tem que ver que você está no área de poder, você tem um monte, você é amiga de fulano, você é amiga de cicrano, quer dizer, a verdade, ela não pode ser íntegra, ela tem que ser, o silêncio tem que ser mantido. Sempre tem que ter a meia-verdade. Que eu acredito que não existe meia verdade. Não tem meia verdade. Ou ela não tem. Meia verdade para mim é mentira. E aí eu me pergunto hoje, vamos comemorar, vamos fazer o que mesmo nesse 25 de julho? Sabendo que uma irmã nossa foi assassinada por falar e por nos defender. Eu não estou falando aqui de partido, eu estou falando da questão racial, eu estou falando de mulheres negras. Quando eu olho que a nossa saúde está nesse caos, e aí, se nós somos a maioria da população, é mulher, e se nós temos um quadro caótico na saúde, e eu presenciei isso. Você viveu de perto, Eu né? vi de perto. São várias mulheres internadas. E as que não estão internadas estão cuidando dos que estão. E aí, como é que isso fica para essa mulher? Então, assim, a gente está falando de educação, a gente está falando de cultura, a gente fala de tudo. Mas se estão nos tirando o direito de saúde, eu vou ter o quê mesmo? Se eu não tenho saúde, eu vou me divertir? Eu vou buscar cesta no social, eu vou para a escola, eu não vou para lugar nenhum.
Não adianta ter transporte se eu não tenho educação, não tenho saúde. Para tudo, né? Remédio já está caro. E aí você vê, regulação não funciona, é um jogo de ping-pong que você não sabe de onde é que vem. Ah, não adianta botar um hospital aqui em Camaçari. Gente, se a demanda está maior do que eles estão dando pra gente, então tem alguma coisa errada. Tá errado, gente. Nosso povo tá morrendo. Mais uma vez, né? Você morre de tiro, nossos jovens são assassinados. Aí depois você vai para o hospital. Então, se eu sou a maioria, as mulheres estão morrendo. Educação a gente não tem. Saúde a gente não tem. Cultura a gente não tem. Então, peraí. Sobre o que pra gente? Que mesmo, Júnior, que tá dando. O que estão dando pra gente? É o quê? É brabo, né? Nasceu onde, Janete? Eu nasci em Salvador, sou soteropolitana, eu nasci na Liberdade. Depois fui criada morei em 7 de Abril, estudei em Castelo Branco, depois na Caixa d'Água. Com 9 anos, de 9 para 10 anos, eu vim para Camaçari. Não sou uma cidadã camaçariense, porque eu não tenho título, Mas é né? sim. Não, eu sou uma contribuinte É, para a construção de Camaçari. você é a cidadã camaçariense, é uma cidadã Sabe? camaçariense de muito orgulho, pelo menos pra mim, né? Eu amo Camaçari, Pelo menos pra mim, Camaçari é meu. Eu tenho minha porque filha aqui, eu você é tenho uma pessoa que neta. contribui muito por essa cidade. Eu tenho família aqui, minha família hoje é camaçariense, porque minha filha é filha de Camaçari. Como foi a sua infância, assim, nesse período em Salvador? Mas se eu te disser que eu não me lembro Não da muito não, né? infância de Salvador, me lembro daqui. Lembra daqui? Como foi sua infância aqui? Você, Aqui você cresceu com... Você tem irmãos? tenho irmãos, Tem eu tenho irmãos? 4 Quatro irmãos, irmãos, agora são 2 irmãs. né? Sempre foi família grande, assim, de receber muita gente em casa, de fazer churrasco final de semana, aquela Rapaz, cerveja, o samba. minha família vem de Simões-Filho, então Uhum, tudo ia para Simões-Filho, a gente sentava em entendi. Simões-Filho para ir. Hoje está todo mundo aqui, hoje meus sobrinhos é que estão indo para a questão religiosa afrodescendente, mas a maioria da minha família é evangélica, Evangélico. todos são evangélicos. Então, assim, existe aquela confraternização agora, assim, a tal da pizza, né, que A pizza. a gente gosta de Eu adoro já pizza. pizza. Eu adoro a pizza. Eu nunca mais comi, mas eu adoro a pizza, bicho. Não sou muito Não é por não? amante, não. Adoro Como pizza. uma Uma fatiazinha fatiazinha assim. acabou. Eu gosto de Ah, feijoada. Tô não, eu também preocupada com adoro isso. feijoada também. Eu tô preocupada com isso, que eu gosto de comida pesada e agora eu vou ter A que idade tem dar que segurar a onda, né, Janete? uma. Segura a onda, bicho. Nesse versículo você tem que dar no freio e tá todo mundo É, em pô. cima de mim É, falando tem que do segurar a freio. onda. Como foi a sua Mas infância em Camaçari aqui? assim, Foi como é a sua infância? Você morou em que bairro aqui? na Morou... Gleba B, Você morou na Gleba B? eu morei na Gleba B, eu morei na quarta Na quarta ligação, na ligação. quinta Na quinta ligação. ligação, Legal, velho. na época que tinha aqueles vigilantes da. A Pitana é esse, não? Não, o pessoal que trabalhava com a saúde, que Aí, tinha. aí, Aqui tinha. aí já não é muito meu, acho que não é muito meu tempo ainda, não. E a memória agora falhou. Que eles faziam visita nas casas, tinha. Gente, como é mesmo falar nisso? É agente de saúde, não, né? É como se fosse Não agente de era saúde. gente de saúde, eles usavam uma farda marrom, saíam com a sacola botando remédio, e eles tinham uma casa ali onde é o posto médico hoje, ali tinha um lugar Sim, que sim. era Sucan, Sucan, Que é Sucan, o lugar onde eles trabalhavam, né? era onde eles trabalhavam, que o Entendi. pessoal. Eu lembro, alguém já me Pra falou sobre essa Sucan mim, já. a Gleba B, para mim, a Associação de Moradores era a minha casa. Eu vivia, fui criada ali naquela associação. Minha vida política foi iniciada aqui na Bomba mesmo, com o Grupo Liberdade, que foi um grupo de jovens que a gente criou aqui dentro. Mas meu compadre Bico Fino, né, que Velho Bico. o velho Bico Fino, foi me visitar esses É, dias. foi. Foi. Pô, você Ali parece que nem tinha de visitar, pô, nem sabia. mas foi muito rápido. É, Não deu pra. Foi bom, não dá pra alertar, não, que vai que o pessoal aí começa a daqui a rezar pra pouco ficar, não dá é não. muita gente lá na sua porta que Não, te não, pega. não, deixa quieto. Mas foi bom ficar esse cantinho, esse tempinho. E assim, a Bomba tinha desfile, a Gleba B tinha. Aqui em Camaçari tinha muita festa, tinha New Wave, tinha muito barzinho bom, tinha pizzaria Tomate, tinha. Aqui tinha o que a gente fazer. Tinha o Eu que sinto fazer, né? falta das coisas de Camaçari. Hoje você não tem.
Você era uma jovem, assim, muito ativa, uma adolescente muito ativa, Sempre. muito ativa, porque hoje você ainda é muito ativa, né? Eu não consigo ficar parada. Eu acho que eu digo aos meninos que eu tenho TDAH, TDAH, é. e o meu é mais. O TDAH meu mais, né? mais. Eu não consigo. Se eu ficar parada, eu tô. Não me faz bem. Eu consegui me recuperar antes do tempo, justamente pelo fato de ter que ficar parada. Entendi. Meu cérebro não consegue ficar parado e quem leva o É corpo porque da gente realmente é o cérebro. você é bem ativa mesmo, bem Eu ativa, é não, uma senhora bem não- ativa, Eu acho que se a gente não movimenta, o corpo para. é verdade. O corpo para. O corpo é uma máquina, né? Quanto mais se movimenta, mais ele exige movimento. Eu vivo falando com as meninas hoje do conselho de idosos e do coisa de idoso, que já está na hora de eu ir para lá para preparar elas do que vem pela frente. Porque assim, eu não quero seresta, eu não quero fazer tricô, eu não quero. Eu acho que a gente precisa fazer mais, bora visitar a cidade, porque não abre um campo de visita, sabe? Bacana, né? É porque as pessoas não conhecem a cidade. Eu vejo minha filha moradora, é nascida aqui, e eles não conhecem. Eu vejo dentro do meu bairro, os meninos não Não conhece a conhecem cidade, é Camaçari. verdade. E o pessoal não quer trabalhar com turismo étnico afro, né? Que para mim é não querer, porque a fonte de renda tá aí. Eles não Movimenta muito aceitam. dinheiro isso, né? É um setor que movimenta muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Muita grana. Como foi que você é, é, mergulhou no Grupo Liberdade assim? Como isso chegou pra você? Eu Você tinha quantos anos tinha mais ou menos? 13 para 14 Pô, anos. bem novinha, caramba. Bem novinha. Bem jovem. Eu tinha uma amizade muito grande com o Bico Fino. O Bico Fino era um cara que era quem me tirava dos castigos. Que eu não aprontava muito, então eu ficava sempre de castigo. E ele queria ir pra festa, porque ele tinha recém-chegado aqui em Camaçari, e queria me levar, e minha mãe só deixava ir Com ele. com ele. E nisso foi na época que começou a politização, né, a formação política de Camaçari, e saiu esse grupo Liberdade, ele chamego, tinha uma galera, Tinha uma galera tinha boa, né? uma galera boa daqui da Gleba B. E a gente fez esse grupo, que era um grupo político mesmo. Mas era um político voltado à questão racial ou era só Era partidária? partidária. Partidário. Ele era mais partidário. O Entendi. racial veio mais com o Cabeça de Negro, Entendi. que tinha uma turma também muito boa. Tinha não, temos, que ainda está aqui, Solange, Gilza. No Borges, né? Não, Nino não estava Não nessa tava, não? época, não. Era Ah, Solange, Gilza, Arlindo, meu compadre Lindu, Lindu, né? que é É Lindu. verdade. Tem outros que já não estão mais aqui, Jailton Gomes que já não está mais, Senegão. Tem uma galera que já não está Já não mais tá com a mais aqui com gente a aqui. gente, né? Tem outros planos. E assim, eu vejo hoje que quantas coisas nós fizemos no passado e que tinha menos condições que hoje, e hoje não sai nada. Hoje as mulheres de Camaçari, elas não conseguem fechar, elas não conseguem sentar elas para pensar por elas. Eu acho que o que está precisando hoje, Júnior, é a gente fortalecer o que o outro faz. Eu vi um trabalho seu essa semana de conscientização dentro da comunidade. Você falou comigo, né? Velho, porra da merda, tem que estar ali, tem que ir para dentro, tem que juntar todo mundo e fazer essa conscientização dentro das comunidades. Ficar falando do lado de fora não resolve. É, A gente precisa ir mulher para do trabalho, né? dentro. Pô, divulgar o trabalho, e eu acho que a gente também, eu acho que não importa. É Júnior que fez, massa Júnior está fazendo. Pô, vamos fortalecer Júnior, sabe? O conteúdo que Júnior tá fazendo é bom, vamos fortalecer o cabra, velho. Eu acho que isso seria a nossa missão. Mas deixa eu te falar fazer uma pergunta aqui. Eu quero saber, assim, porque mais dessa sua vida, né? Da sua infância, assim. Você estudou em que escola em Camaçari? Em Como Camaçari, foram suas experiências ó, escolares em Camaçari? Camaçari eu sou polivalente. Estudou no Polivalente, a escola que eu dou aula hoje, né? Ah, eu adoro aquela escola, eu amo aquela Eu escola, sou bicho, apaixonada né? pelo Como foi polivalente, sua experiência escolar em Camaçari? maravilhosa. Eu tive professores, professora Glória, professor Raimundo, professor que já não está mais com a gente, professora de história também não está mais com a gente. A diretora, que sofreu muito na minha mão, e peço perdão aos meus professores. É,
Eu fui uma aluna sempre muito ativa. Sim. Geralmente eu fui líder de classe. Tinha Grêmio na sua escola Sempre nessa época tinha já? Tinha Grêmio. Grêmio? Você já colava no Grêmio, já participava? Eu já participava, eu fui da turma da oitava série daqui que a gente conseguiu trazer o chiclete com banana, que era no auge de trazer para o polivalente. Ô, brincadeira, ué. A gente Que revolução, né? mas tinha uma turma, Boa, né? era uma turma biônica, a gente não parava. Seus pais, você cresceu com seus pais? Seu pai Eu e sua mãe? cresci com minha mãe. Sua Foi mãe. por isso que eu vim para Camaçari, na separação de meus Dos- pais. Eu fugi de casa para vir morar, eu vim fugida para Camaçari. E seus pais eram pessoas engajadas politicamente? Não, Eram trabalhadores comuns, assim, trabalhador urbano normal, ou eram professor, ou eram não. trabalhar no Minha polo? mãe era dona de casa, meu pai era um microempresário. Ele participava de um grupo que eles se ajudavam entre si e eles viviam sempre. Meu pai trabalhava com caçambas, ele tinha caçambas e Em trabalhava em Salvador obra, aqui, em Salvador. em Salvador. Meu pai não veio para cá, não. Não veio Só não, veio só sua mãe. minha mãe que veio para cá. Eu conhecia Camaçari antes porque eu vinha para passear. Tinha um rio, a gente vinha para o rio e passava aqui na fazenda, que era hoje onde é o Polivalente, que a gente vinha comprar leite. A gente pegava leite coalhada que vendia ali. Então eu conhecia Camaçari nisso. Depois vim e estudei ali no Polivalente, que eu fiz muitas artes, assim, maluquinha, mas foi um colégio que eu tenho muita saudade do Polivalente. O Polivalente era um colégio que ele tinha atuação dentro da cidade. É, Politinha. Polivalente tinha os alunos do Polivalente, eles eram É, atuantes, eu acho, eles eram acho que perdeu um pouco esse protagonismo, depois chegou o modelo, né? é, Depois chegou o modelo, até porque também o olhar da gestão estadual é muito para o o modelo, né? modelo. Então, isso também dificulta, né? E Não é naquele porque tinha momento, Mascarenhas. naquele momento o olhar era pro polo, porque apesar de ter o Mascarenha, o polo que estava no centro da cidade. E o Polo era totalmente mais ativo. A gente tinha os professores e a diretoria do Polo era ativa e O alunato os também era bom. alunado era muito bom. Eu acho que não tem, eles não vão conseguir mais um grupo do jeito que nós fazíamos. Eu fiz quinta, sexta, sétima e oitava no No Polo. polivalente. No Bacana, Polo. né, velho? Eu sempre passo ali, assim, porque assim, você tem recordação. Tem um menino que ele trabalhava na entrada, tomando Sim, conta da gente. sim. Até hoje ele é meu amigo. A menina que trabalhava, que cuidava da gente, ela hoje trabalha na prefeitura. É minha amiga, ela faz isso aí, não tem jeito não, filha. Essa daí sempre foi assim. Porque assim, eu gosto de brincar, eu gosto de trabalhar. Brinco trabalhando, porque se você não faz as Fica coisas mais leve, com né? felicidade. É. Fica Se mais você não leve. faz as coisas com prazer, Aí não não vale a adianta. pena. Sou briguenta quando necessário, porque eu sei do que eu estou falando. Sabe quando eu falo moradora do São Vicente? A gente sabe que mora na minha casa e minha vida, sabe o que é morar na casa e minha vida. Só quem fala quando eu falo, uma mãe de um filho assassinado. Só quem sabe que tem um filho drogado é que sabe a vida que tem. Quando você perde, só você sabe o que você passa. Quando foi que você deu essa passagem assim do Grupo Liberdade, que era um grupo mais político, né, partidário, para o Cabeça de Negro, que era um grupo mais voltado para o debate racial? Como foi que você se entendeu assim que, pô, esse aqui é o meu lugar, eu sou uma mulher negra? Você já tinha essa ideia quando você começou a participar do Cabeça de Negro? Ou você já foi muito mais assim, porque da onda, da galera, da amizade, pá? Na verdade, eu acho que Você já tinha essa formação, essa assim, eu consciência? não tinha consciência, eu tinha expectativa. Eu vivi com meu pai um mundo muito branco. E eu achava estranho, porque assim, no clã que eu vivia, só tinha três negras, que eram três famílias negras. Só que uma era filha de juiz, uma era filha de empresário e eu era filha do caçambeiro. Eu ainda estava no patamar menorzinho, mas era nós três. Mas a vida da gente era diferente das meninas que moravam em Sete de Abril.
Eu não sabia andar de ônibus. Eu sabia que meu pai me levava de carro para a escola e voltava para a escola. Eu vim de escola particular. Depois fui para uma escola pública, mas uma escola pública elitizada. Então eu vim aprender a diferença social quando eu vim para aqui para Camaçari. Que aí eu vi a realidade. Meu pai tinha uma venda, como eu tinha muita boneca, eu não sabia costurar, o que é que eu fazia? Lá tem 7 de abril, tem uma ladeira, né? Tinha uma menina que morava lá e a menina queria doce. Aí eu pegava pano, dava para as meninas trocar, ela me dava roupa para boneca e eu dava em doce. Eu era vendedora que não dava lucro. Então, assim, eu vim percebendo, eu percebia, mas eu não entendia. Aqui em Camaçari, foi criando amizades mesmo e foi um momento político foi uma explosão política de Camaçari, foi quando veio o PMDB se fortaleceu, o PCdoB se fortaleceu e criou eh, muita gente politicamente aqui em Camaçari. E foi um dos núcleos que eu me identificava, tinha um bloco de afoxé. Sim, sim. Nós tínhamos dois, que tinha o do Alto da Cruz e tinha o daqui da Bomba. Tá bom, mano. Como eu era daqui, eu era mais ligada. Já tinha amizade com as meninas aqui, porque era um candomblé que tinha aqui de Moelina, que todo mundo vinha, era onde a negrada estava. Era no candomblé, então a gente tinha uma ligação do bairro e de amizade. E daí foi pulo para a gente sentar e Começar a confabular. juntou. E a gente vendia feijoada na praça. Tanto que a minha gravidez eu descobri numa dessas feijoadas, minha filha. Porque tudo que a gente fazia era quando a gente não esperava dinheiro de ninguém, não. A gente criava motivo para ter dinheiro. Então, assim, Solange, Dilza, Arlindo, a gente já teve inauguração de liquidação não, Promoção, publicação de publicação. livros, quando tinha o barracão do Correio, que era aqui na ponta, bem aqui na Sim, ponta da sim, coisa. sim. Então, assim, a Bomba já foi, eu acho que a Bomba é um dos lugares que foi onde começou a história dos negros de Camaçari. A Gleba Então, B, A ela Bomba é um bairro muito, como posso dizer assim, que é politicamente muito ativo desde sempre, né? Tanto que quando a gente pega os nossos últimos prefeitos dos últimos anos, eles são todos toda remanescentes da Gleba daqui. B, tudo É, dessa região. a Zé Gleba B. Caetano, Arinaldo, Eu acho que foi a formação política que começou aqui. Eu acho que com a vinda de Caetano para a Gleba B, fez com que o horizonte político da gente tivesse outro rumo. Que era Humberto, que também Humberto era aqui. Que Humberto era aqui. também era aqui também, Bertuelli? É, uma casa de doutor Humberto era aqui É, na linha. aqui na linha, aqui embaixo, é verdade, velho. Então, assim, nós sempre Verdade. tivemos. É, a bomba aqui foi um bairro muito É, forte na questão política da é. cidade, né? Sempre teve ativo. E até as pessoas daqui, elas são mais participativas. Às vezes eu fico chateada com certas situações. Eu vejo que nós temos uma praça aqui de Manholina e que nem nós negros mesmo, nem os Não moradores da consegue Bomba, usufruir, né? não falam disso, sabe? E eu acho que agora no Gilo das Pretas é bom falar nisso. Por que que as mulheres de Camaçari não vão para frente e reativar essa praça? Podia ser a nossa Praça Preta. E Eu acho que eu acho que o problema dessa praça até eu acredito assim olhando, você falou dessa coisa legal, porque aqui do ladinho daqui de casa, eu realmente uso, eu não sei qual foi o dia que eu fui naquela praça, mas eu acho que a questão é porque eu acho que ela tem pouco equipamento, entendeu? Eu acho que não tem, há pouco investimento há naquela pouco, praça. Quando você pega a praça lá de cima, você tem uma praça que é mais iluminada, tem mais equipamento, tem um negócio para criança brincar, tem não sei o quê. Então essa aqui praticamente não tem quase nada, acho que talvez por isso que as pessoas não não frequente. frequenta. Eu uso muito campo, né? Tem um Mas campo de areia, aí, aí é o que eu uso muito. mas aí é onde eu falo de nós, mulheres pretas. O ano passado eu consegui conversar com uma das nossas vereadoras e nós fizemos uma ação aqui. Então, assim, eu acho que falta nós, mulheres negras, parar e dizer, poxa, nós temos uma praça.
Se nós temos uma praça de mulher negra na cidade, por que que a gente não ocupa no Júlio das Pretas essa praça? Qual foi o papel assim do Cabeça de Negro na sua formação racial? Não foi, ela é. Acho que o Cabeça de Negro, ele abriu abriu portas, abriu conhecimento, abriu estudo, abriu amizades que até hoje se mantêm, sabe? São amigos que Arlindo é meu compadre, Dilza é minha amiga e minha comadre, Solange é minha amiga e minha irmã, que a gente hoje está na mesma religião. Então, assim, foi. É nesse período também que você descobre a religião de matriz africana na sua vida ou Não. A religião, ela vem comigo, ela vem de família, mas foi abortado dentro da família, né? De uma certa forma, foi abortado. Aí, com a morte de meu filho, foi onde eu resgatei a minha ida de volta para minha religião. E que eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi onde eu me encontrei, foi onde eu consegui entender o porquê das coisas. você você tem uma história assim, eu lembro quando aconteceu o problema com seu filho, eu tava na casa de Mutacandi, né? E aí ele falou, velho, tem um problema com o filho de Janete aqui agora. A gente foi lá. Naquela época eu não tinha muita amizade com você, a É, gente não tinha muita relação. Aí eu fui lá com o Marcelo foi falar com você, eu fiquei na porta assim, eu não lembro bem, uma coisa assim. é. Alguma coisa assim. Aí eu sei que eu sei que o Marcelo ficou bem agitado, assim, né? Bem preocupado, bem agitado na época. Essa foi uma experiência assim que marcou a sua vida muito forte, Janete? Rapaz, ela é a minha cicatriz, é a cicatriz da minha alma. Eu acho que eu não vou curar nunca. Às vezes eu comento com as meninas que assim, parece que foi ontem. Cada tiro que você escuta, Você estava em casa, né? você estava em casa, eu estava com ele. Eu estava almoçando, ele tinha me pedido cedo para fazer um feijão, queria chamar os amigos dele para comer o feijão. A gente fez esse feijão, ele me pediu para tomar a primeira cerveja comigo, porque ele nunca tinha bebido comigo, e ele dizia que ele já era de maior, que podia. E foi assim, de- questão de segundo. Ele derrubou a televisão um dia antes, e na hora eu não pude ver o jogo, o gol. Aí fui para casa da vizinha, no que eu fui para casa da vizinha foi onde tudo aconteceu. Foi tudo muito rápido. E foi uma situação que eu surtei, eu tenho consciência, assim, eu tive um nível de depressão muito alto e que hoje eu agradeço a Deus, a várias pessoas que até me aturaram. Peço até desculpa a todos que eu fui agressiva, mas que eu acho que essa agressividade, ela é necessária, que assim a gente ainda continua vendo os jovens morrer. Quando ano tinha seu filho? 19, 19 anos. 19. Eu fiz esses dias, quando saiu o resultado do fórum do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a quarta cidade mais violenta do Brasil. E aí, quando eu fui lá ver, eu fui ver a pesquisa, né, o trabalho, e o fórum mostrou que das 50 cidades mais violentas do Brasil, a Bahia tem quatro. As quatro primeiras estão na Bahia. As quatro primeiras violentas cidades mais violentas do Brasil estão na Ok. Bahia. E aí, eu fiz uma enquete no meu Instagram com meus alunos, né? Com as pessoas que me seguem, meus alunos, meus colegas, todo mundo lá que está lá no Instagram comigo, perguntando se alguém já tinha, como é que se diz? Sido vítima, no sentido Dessa experiência, de perder um parente, um amigo, que alguém que gosta por conta da violência. 76% das pessoas, 76% 79% das pessoas responderam que sim, que sim, né? Que eu já acho que perdeu um parente, um amigo. Eu mesmo já perdi vários amigos, eu acredito que entendeu? pelo rumo que as coisas estão tomando, a gente vai estar perdendo sempre, porque assim, a população aumentou, nós temos muitos jovens despreparados, a educação não chega na periferia da forma certa, sabe? Camaçari hoje ele não compõe. Para mim sair, eu saía daqui da Gleba B para estudar no Polivalente a pé. Pô, mas peraí, olha onde é. Pertinho, né? Você podia ir para o Mascarenhas a pé. Pô, eu andava na cidade de madrugada, aí de uma ponta pra outra. Eu andava de uma ponta pra outra, bicho. Hoje eu não tenho mais coragem, não, mas antes eu andava. Eu morei no POC,
Eu saía do palco do Alto da Cruz para comprar cigarro ou para tomar cerveja. Eu andava isso aqui tudo. Hoje você não pode sair na porta. Mas assim, a população não está preparada. O salário não. Quem é que está recebendo um salário que tem dinheiro? O salário não dá para sustentar ninguém, não dá para sobreviver. Então você tem adolescente dentro de casa, você tem que quer, a televisão tá aí mostrando que é muito bom andar de marca, assistir a Barbie, sabe, tá com as unhazinhas pintadas de Barbie. E de onde vem esse dinheiro? Se o pai e a mãe não têm condição. Então, nosso próprio sistema induz. E assim, depois que ele induz, ele culpa a família. Aí eu pergunto, eu só ia para trabalhar, deixar meu filho dentro de casa ou numa escola que eu tinha o maior respeito pela escola. E foi o local onde ele começou. Então, assim, o que é que acontece no trajeto da escola para casa? Quem é responsável por isso? É o pai e a mãe ou é a gestão? De que forma isso é visto? Que é muito fácil eu, como mãe, dizer a culpa é do Estado. É muito fácil o Estado olhar para mim e dizer, não, a mãe não deu educação. E aí não se resolve nada. Eu acho que segurança pública e saúde, elas estão no mesmo caminho. Bora ver quem está morrendo? Justamente eu peguei essa informação, porque eu vou publicar isso essa semana, porque o noticiário da cidade, todo mundo mostrou, né? Que Camaçari é a quarta cidade mais violenta do estado. Mas ninguém disse quem é que tá morrendo em Camaçari. Exato. Ninguém, o noticiário não falou. Quem são essas? Porque se tem alguém morrendo, pense quem são essas pessoas que estão morrendo? Qual a idade Qual dessa a idade pessoa? dessas Qual a pessoas? cor dessa pessoa? Não é? Então, aí eu fui, eu como sou um estudante curioso, dedicado, fui lá na pesquisa, e a pesquisa me deu os dados. 76% das pessoas que morrem em Camaçari têm de 12 a 29 anos e são negros. E vai onde mora? E são negros. Ele mora onde? E moram nos bairros periféricos da cidade. Rapaz, POC não é mais bairro periférico. É verdade. As nossas senzalas agora. Os nossos navios negreiros são as minhas casas, minha vida. Os conjuntos Eu habitacionais. não falo, não, eu não estou falando mal do programa, eu não estou falando mal do conjunto, estou dizendo o que fizeram. Me colocaram à margem. Então, eu sou marginal porque me colocaram à margem. Né, os projetos habitacionais realmente eles foram muito mal pensados nesse Cidadão, aspecto. foi bem pensado, isso não é mal pensado, não, isso é Bem muito pensado, bem pensado. é verdade. Como é que eu estou num bairro construído há 10 anos, colocado para mulheres em estado de vulnerabilidade, que já me diz logo que eu estou na merda, e 10 anos depois, ninguém fez nada, sabe? O governo federal não fez nada, o governo estadual não fez nada. Eu tenho 1 ano entregue ao município, porque ainda tem isso. No contrato, o governo federal tinha 4 anos, o governo estadual 4 anos, e esses 2 agora do governo municipal. Como o governo municipal vai fazer o quê? Que tudo que compete, até dentro até No no conjunto habitacional. conjunto, é o Estado que tem que mandar, é o governo federal que tem que mandar. É politicagem. E eu estou falando como moradora. Eu caio num círculo de que, ó, fica aí dentro. Círculo vicioso, né? Fica aí dentro, porque a gente vai chegar, vai lhe dar cesta básica, vou lhe dar dinheiro para fazer seu muro, vou pagar sua água e sua luz.
Os 2 anos que tem, em 1 ano esse governo não tô de eu estou olhando o plano que nos foi dado. O contrato foi assinado, 4 federal, 4 estado e 2 governo. Aí esse ano ainda teve a pandemia, que ninguém pôde fazer nada da pandemia, porque ficou todo mundo aleijado. Depois da pandemia, eu não sei o que foi que aconteceu, eu acho que o próprio sistema teve o problema desse problema de memória que a galera tá pegando aí depois da pandemia, o governo também teve. E a gente continua lá. Eu falo sempre quando alguns políticos chegam lá, plantou batata. Agora você planta batata num terreno que não chove, que ninguém vem arrancar o mato, e você quer colher? Então, assim, eu fico olhando Camaçari hoje, tem uma deputada federal, é nossa, é mulher. Várias deputadas foram candidatas, tem gente aqui, tem vereador aqui dentro. O que é que se fala da mulher preta que está ferrada? É só fazer uma pesquisa nas sedes. Chama o CRAS, faz uma pesquisa no CRAS e vê quem é que pede esmola. O Bolsa Família é um exemplo disso. Chuchu, esse período seu no Não Negro aqui, se Hum, passou pelo Não Negro, né? O saudoso muito Everaldo, né? tempo, muito Quanto tempo tempo, passou, nego. com você Não Negro? Eu passei no negro. Caraca, agora você mexeu em algo aí. 20 anos, pelo menos? Não. Mais, Mais de 20 anos Não Negro. mais. Como foi essa experiência no Negro, velho? Porque o Negro é um... Eu lembro que eu participei de um curso da Negro, da Negro em Brasília, e assim, eles... É muito bem organizado, com grandes intelectuais, assim, um Eu. trabalho maravilhoso, assim, para receber a comunidade Perfeita. negra. Não, é uma teoria perfeita. Muito legal, velho, muito legal. Tanto que eu acho que eu sou tão radical nas minhas frases hoje, porque assim, eu vivi teoria. E hoje eu estou vivendo a realidade. Sabe, ninguém está interessado em fazer nada para preto, muito menos para mulher preta. Ninguém se engane, porque é caô. Se existe um caô, é falar de homem preto e de mulher preta. É, ó, fica aqui quietinha, no mínimo você é vice de alguma coisa, mas calada. Não pode falar, né? Ah, não, que Pode ter louco! pensamento. Não, agora é que eu estou muito preocupada com esse não poder falar, porque assim, esse exemplo de Mariana é muito forte, sabe? É muito doloroso você ver que a mulher ainda é silenciada. E se ela for preta, lascou. Você vê que eu não sei nem que diabo é que ela tá falando, por quê, nem para quê. Então, assim, ao negro me ensinou muito, mas me ensinou o que eu digo hoje, que ou faz políticas públicas ou não faz, e ninguém está interessado em fazer. Ou a gente se desliga de partido, sabe? Partido é para comprar a nossa mente. Se desliga de partido e vai para as políticas públicas. Ou então, No final do ano passado, eu comecei a ler a biografia de Malcolm X, né? E ele falava muito sobre isso, né? Dessa coisa, porque Malcolm ele era muito mais radical, né? Não no sentido pejorativo da palavra, que as pessoas gostam de usar o termo radical no sentido pejorativo, né? Mas ele era muito mais radical nesse sentido do que o Martin Luther King, né? E ele, ele era mais objetivo. né? Então ele é mais enfático nesse Tipo, sentido eita. de dizer no sentido de que, ó, os negros um vão ajudar o outro, ou não vai rolar, porque não fique esperando que o branco vai ajudar, vai te dar a mão, vai lhe puxar do buraco, porque não vai, ele pode até lhe ajudar, mas estabelecendo, ó, fique aqui, seu lugar é esse aqui. Se você sair daqui, você tá fora do Parangolé. Não, isso não é só o branco. O preto, quando está no poder, é a mesma coisa. Você acredita, você acha? Acho. Acho não, tenho certeza. Eu tenho certeza.
Vai ter a hora que a gente vai falar sobre isso. Porque assim, nós aprendemos com a escravidão. Legal. Mas você mantém isso por quê? Porque você é assim. Se você é capitão do mato, porque você gosta. Você não é capitão do mato hoje. Porque os nossos pretos hoje, nós temos vários capitães do mato. Esquecemos de que o poder, se ele for conquistado coletivamente, ele vai ter outro sabor. Porque tem hora que eu fico olhando. Quantos negros nós temos hoje na Câmara de Camaçari? Mas você não acha que há uma questão importante nisso aí, Janete, no sentido de que, assim, não é ser negro apenas de uma perspectiva geográfica, vou chamar de geográfica, de você olhar para a pessoa e falar a pessoa é negra. Mas é negro na perspectiva política. Porque a Câmara de Camaçari tem alguns negros, mas nenhum deles ligam para falar sobre questão racial. Primeiro, porque não é uma questão importante Então, para eles. Segundo, porque também eles não conhecem. Eles não, como é importante, eles não, é, eles não e não conhecem. E não procuram, procuram conhecer. e não procuram. Então, você não acha que nesse sentido, assim, a questão maior seria essa? A falta de uma identidade política dessas pessoas, que faz com que elas não. Faz com que elas se comportem como branco? Não, isso é impregnado na gente. Eu acho que é uma construção da história mesmo, de querer ser branca. Então, o pior hoje é que a gente não é mais interessante ser branco na aparência. Tá bonitinho, cabelo enrolado, cacheadinho, você é crespa, sou preta. Como é que agora a gente está com isso é nas atitudes, sabe? Hoje nós somos brancos de atitudes. E eu conheço vários brancos que são bem melhores de trabalhar do que negros. Essa fala sua é emblemática, bicho. É Temos forte, viu? antirracista, É forte e temos emblemática, velho. antirracista bem melhor de trabalhar do que brancos. Claro, você vai encontrar, eu acho assim, eu particularmente acho que a gente vai encontrar é, negros que você tem mais dificuldade de tratar, de conversar, justamente pelo fato dessa falta dessa consciência política. E você já vai ter em outro branco, né? Uma maior sensibilização nesse sentido, porque esse cara tem uma consciência política um pouco maior, tranquilo? Sim. Só que eu tenho preocupação nessa fala sua que é meio emblemática, no sentido de que, assim, querendo ou não, por mais escroto que possa ser esse negro que você tá falando aí, mas ele sofre racismo, velho. Ele não vê, É isso, ele não vê porque ele ele. se incorporou como branco ou como branca. Mentalmente, o poder é branco. E qual é o nosso papel, então? Nesse sentido, o nosso papel é o quê? Bater de frente. É resgatar essa pessoa, ou a gente tem que dizer, ó, pra lá, silêncio, Eu prefiro sabe? mandar para lá se lembra. Tranquilamente, sem dizer Mas nada. você acha que o branco faria isso contra o branco? Ele Faz, tentaria resgatar. faz. Não, faz. O poder é poder, já. O poder é perigoso. Eu tenho uma amiga que ela fala sempre Uma colherinha aqui, você. na questão, eu digo, gente, eu tenho tanto medo da corrupção política, da corrupção mental. Porque ninguém fala que quem resolve as coisas é as comissões, que não é o vereador. Por que não se fala disso? Por que que o povo que vota não sabe qual é a comissão que ele deve procurar? Por que nós não temos educação política? Por que a gente não sabe como é regida a Câmara? Qual é o dever do vereador? Quando foi que você viu a comissão de mulher de Camaçari numa pede alguma coisa? Cadê a comissão de igualdade racial de Camaçari, da Câmara? São o nosso representante. O que é que eles fazem? E quando foi, talvez seja uma falha nossa, eu acho que até é bom parar para
enquanto movimento social de Camaçari num todo, a gente pensar quando foi que nós se reunimos com a Comissão de Igualdade Racial atuante? Mas quando é que a comissão se reúne? Alguém sabe? Quando foi que nós procuramos? Mas é isso! Porque assim, eu sei que a Comissão de Constituição e Justiça se reúne às quarta-feiras, se eu não me engano, quarta pela manhã. Então eu sei que algumas comissões de obra se reúnem quarta-feira. Mas a comissão, eu sempre que eu olho, depois, né, que tem a reunião, o Instagram da Câmara mostra lá, e eu nunca vi reunião de comissão de promoção da igualdade racial nem da mulher. Foi que a gente falou disso. Quando foi que o movimento de mulheres ou de mulheres negras, como por conta do mês, quando foi que nós procuramos eles? Quando foi que o movimento todo no segmento negro de Camaçari procurou a Comissão de Igualdade? Eu já tive sérios problemas com a Comissão de Igualdade Racial, na época do Estatuto. E assim, onde foi que nós estávamos, nós, o coletivo? Então, assim, não, Você acha que é uma crise no movimento negro de Camaçari? Você acha que tem um problema no movimento negro de Camaçari? Acho que é uma crise, acho que é um esvaziamento. Porque eu sempre penso assim, ó. Eu lembro com a seleção brasileira, né? Vou trazer aqui o futebol para a gente entender o que eu quero dizer. A seleção brasileira, depois daquela Copa de 2002, né? Então se surgiu uma nova geração de jogadores que ia levar a seleção para frente. Naquela época era Kaká, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Adriano e tal. Só que no meio do caminho, esses caras desistiram. Os caras não queriam mais jogar. Então abriu-se aí um déficit. Então você tinha a seleção viveu um déficit geracional, o que fez com que a gente chegasse muito mal nas duas ou três Copas do Mundo. Até que veio de novo uma outra geração a partir de Neymar, essa galera nova que tá chegando aí, Vini Júnior, não sei o quê, e um processo de remontagem. Você acha que, assim, da mesma forma, isso acontece no momento do Camaçari? Você acha que existe uma lacuna, existe um buraco aí, uma frecha que se abriu, porque as velhas lideranças já estão em outras condições, já estão mais velhas, estão, não vou dizer cansada da luta, mas estão querendo viver outras coisas, né? Estão em outra fase da vida. E você não tem pessoas jovens com disposição, com ânimo para poder tocar o debate racial. Como é que você vê o debate racial, eu não o movimento negro vejo, Camaçari? eu não vejo nenhum buraco, eu vejo uma cratera Uma mesmo. cratera. Uma cratera aí que é muito perigosa. Eu tive no encontro de jovens há uns 2 meses ou 3 atrás, e um dos meninos que estavam na organização comentou que ele ficava sem entender por que que eu brigava tanto, por que que eu falava tanto, mas que depois ele parou para raciocinar que toda a consciência negra que ele tinha foi a partir do momento que ele me conheceu. E foi o que eu disse a eles: a minha preocupação hoje é ter uma neta de 9 anos. Já devia ter formação. E cadê? Se os que estão aí não fazem, você não consegue fazer nada no coletivo aqui em Camaçari. Não existe coletivo. Existe uma briga individual. Eu acho que eu não, agora sim, eu não acho que isso é tão, eu não acho que isso é uma coisa ruim, sabe? Uma vez eu conversava com alguém e disse assim, bicho, é importante, quanto mais pessoas atuar no debate racial em Camaçari, melhor. Porque quanto mais pessoas atuando, mais o debate cresce, Com né? Eu acho que é certeza. Não, fundamental. Agora, eu acho que precisa encontrar um momento para que todas essas pessoas possam se encontrar. Comentei isso com uma amiga nossa, Rose, e que eu até falei com Rose, pô, Rose, seria bom. Porque quando você está em um espaço institucional, para você conseguir juntar essas pessoas é mais fácil. Porque assim, eu, Edivaldo, chamando todo mundo para juntar, aí, pô, vou lá nada, vou lá não sei o quê, então. Mas quando você está no espaço institucional, e não a comissão de promoção da igualdade racial, a coordenação, que está convidando o Refavela, está convidando o nosso podcast, está convidando o terreiro não sei o quê, está convidando um negro, está convidando. Então, você tem um espaço institucional que é neutro e todo mundo acaba podendo se encontrar. Você acha que existe uma lacuna de liderança no movimento negro Camaçari?
né? Tem um autor americano que ele fala sobre isso, né? Sobre essa que depois da morte de Malcolm e de rapaz, de Martin Luther King, que se abre uma cratera, né? Num debate racial nos Estados Unidos, porque não se surgiu outra grande liderança do ponto de vista racial que conseguisse, como é que eu posso dizer, movimentar os sentimentos dos negros norte-americanos. Você acha que existe esse debate aqui em Camaçari? Você acha que falta uma grande Minha, liderança na a cidade minha para fazer opinião, isso? opinião é assim, eu sou da época de Lúcia Eugênia, grande mulher, porque é uma frase que deveria ser, toda vez que se falar numa grande mulher em Camaçari, tinha que se lembrar do nome de Lúcia Eugênia, porque ela usava. Quando eu vejo Lúcia Eugênia, quando eu vejo hoje a nossa vereadora Angélica, são parâmetros totalmente diferentes. Porque a Angélica tem uma história de militância racial. Não tem, A Angélica tem esse não tem. Ela é uma mulher negra, muitas vezes fala alguma coisa sobre a questão racial, Mas não tem outra, vivência da muitas, educação. e outras muitas vezes fala coisas equivocadas, mas assim, ela não tem uma história de militância, Não teve formação. não é? E não tem Não formação. teve. E as Ela não tem que formação. tiveram formação aqui não foi investido, porque na verdade a política é QI. 10 É vezes quem que indica. 10 vezes que você queira ir, você só vai na hora que Papai do Céu disser, bora. Primeiro, a gente não tem dinheiro para campanha. Pobre não vota em pobre. Preto, a gente ainda tem um problema muito sério que foi construído pra gente de que se a gente não presta porque é preto, imagine o outro. Eu preparei E que mulher ainda é pior ainda. é. Que mulher, ela é uma mulher preta, ela é uma mulher pobre, ela é uma mulher saia de problema porque a outra não vai deixar e Agora, a branca tá lá. agora eu acho que são coisa, essa é uma questão que está mudando pra caramba, assim. Eu vejo uma juventude aí que está assim, como é que eu posso dizer? É, bem eufórica de ver representações, de se ver, né, nos espaços, no parlamento, na TV, na música, no não sei o quê, no teatro. Então eu vejo assim uma juventude, uma galera de 16, 17 anos, que está assim com essa, né, com esse desejo E qual é o forte. crescimento que Então, tá tendo nisso? Eu posso ter vontade de querer agora estar lá em Brasília. Como é que eu vou para Brasília? Então, assim, você chega nas escolas, a conscientização melhorou bastante da minha época para cá. Óbvio, mas são 40 anos, quase para! meio século, né? Eu ainda estou aqui falando disso, entendeu? Ainda estou dizendo que a educação antirracista tem que estar na escola. Sabe, eu já estou dizendo que a mulher preta tem que ter o lugar dela, que é dela. Eu não estou falando que a periferia, que só muda de nome, é de favela, é de Mas no mesmo lugar, a mesma coisa. mesmo. De Então, tempo em tempo assim, muda só o nome. Era favela, virou periferia, era gueto, era. Mas o lugar é o mesmo. mudam mesmo. Ah, professor Júnior é professor Júnior. Ah, não, negro maravilhoso. Alguém já perguntou se botasse Júnior em outro lugar se ele ia render muito mais? Alguém já pegou a inteligência de Júnior para trabalhar a inteligência, para Júnior trabalhar a inteligência dele? Não, ele é professor, deixa ele lá. É melhor. Porra, é melhor deixar ele quieto. Deixa ele lá se arrumando lá pro lado dele. É melhor deixar quieto do que você futucar o que você amanhã você não tem controle. Se querem fazer o que tem controle, todo mundo sabe que preto não se controla. Controla a gente no financeiro. Mas cabeça é a liberdade, né? Controla a gente no financeiro.
Porque, pô, pra você botar um estúdio, meu irmão, você deve ter errado pra Nem caralho. fala, bicho. Aí você precisa da Pauleira. equipe técnica, você tem que, a sua energia aumentou, você precisa de transporte, você precisa da manutenção dos equipamentos. E a sorte que os parceiros como você, né? Exa- Os irmãos negros, a gente precisa buscar, a gente vem sozinho. Então ajuda, né? Não, Já ajuda. você tá entendendo? Imagine. Mas tem uma galera aqui que fala, não, velho, dá pra gente ir aí, agora se você me buscar aqui, eu vou, entendeu? Mas enfim, faz Você tá parte. entendendo o que que fazem? Você agora me trouxe uma ideia que eu amei. Eu, vamos ver se pela cultura a gente consegue funcionar? Velho, aproveita que eu tô na cultura, velho, me arranca meus fatos lá dentro, cobra de mim. Pô, porque se os pretos de Camaçari, pô, tem um aluno, pô, indica o aluno, vai lá na cultura, tem uma preta lá. Porque eu tenho certeza que quem tá do outro lado vai se ferrar comigo, porque eu vou pra cima. Eu tenho uma neta de 9 anos que é camaçariense. O que é que eu vou tô dando pra ela? Ela hoje estuda numa das melhores escolas de Camaçari. Particular, porque meu salário tá indo, Tá ajudando, né? tá ajudando. Mas aí quando ela sair daí, ela vai estudar em que escola? Tudo bem, as escolas de Camaçari, elas melhoraram muito, sabe? Eu acho que a professora Neurislene, ela tem essa pegada de falar de negro. É leve, mas ela sabe as porradas que ela já tomou pra ela ser preta e tá no lugar que ela tá. Porque eu vejo muita gente bater, mas assim, como é que essa mulher preta chegou ali? Ninguém nunca perguntou quantas vezes ela chorou pra ela estar ali. Porque a gente que é preto sabe o que é que a gente passa pra estar no meio de branco. O negócio é estranho, é sinistro. Sinistro, O negócio é sinistro. sim. Ou bate de frente, ou diz, sabe, você veio pra quê? Sabe, tá tudo muito longe. Nossos equipamentos, vai no Limoeiro agora, num barracão daquele que eu chamo aqui de barracão. Tudo vazio. Não podia estar ocupado, sabe? Você não fica, como eu falei, você não fica quieto, né? Você se reinventa, você não para, você é o barril E total. agora eu tô melhor, porque agora eu tô com pedra na mão. É, né? Tá com pedra. Oxe, foi tanta pedra que tiraram do meu rim, meu amigo, que agora eu tô com pedra na mão, então agora eu vi o melhor. É a nova versão, com Nova pedra na versão. mão. Aí você, depois dá o negro, Refavela, rede Refavela, Essa vela. né? E você faz um trabalho bacana na UNEB, né? Tem uma relação muito boa com a Universidade Estadual aqui em Camaçari. Como é que surgiu o Refavela na sua vida, assim? Foi depois desse processo com seu filho? Foi Foi na época. na Foi um época, amigo assim, né? meu que eu tenho muito respeito, Edson Costa. Edson Costa, grande Edson. A gente já tinha uma amizade antiga e, assim, ele era amigo do pai do meu filho. Aí ele perguntou, aí eu disse, mas eu não, eu vou lhe procurar. Ah, tá certo. Passou um mês, pelos dois, quem tá no desespero. 2 meses quando eu encontro com ele de novo. Eu disse que sai fora, rapaz, você é igual aos outros. Todo mundo se picou, sabe por quê? Porque é mãe de marginal, marginalizada também. É verdade. Só que ele tava com a viagem marcada, que era casamento do filho dele. É, mãe de imaginar, marginalizada também, né? Ele me ligou de Brasília falando, e aí eu tava revoltada, que foi, eu acho que eu já nasci, eu já sou da sequela da revolta, por ser negra. E nessa época eu tava pé da vida mesmo, né? Totalmente equilibrada, porque ali foi a época que eu estava mais equilibrada, porque eu não pensava com quem falava, Você falava, eu falava. já foi. Quem era, quem fosse, quem não fosse, receba sua galera pulando Sempre e vamos essa embora. vontade. É, e vamos embora. E que, na verdade, eu me arrependo de estar mais calma, de ter, tá mais desequilibrada. Porque hoje eu não consigo falar da maneira que eu falava. Só que quando eu me calo, Mas é a idade, bicho. não, Essas coisas. não, Você acha que não não? é não, não é não. A idade, eu acho que a idade é pra você É, pensar 10 vezes de falar uma. não, não dá para ter idade.
Quando você todo dia recebe no grupo do seu bairro que morreu. Porra, não dá pra ter idade, não, ué. Eu não fiquei maluca. Há alguns amigos, é isso mesmo, que me ajudou. A Rede Refavela foi a maior das terapias da minha vida. De ter descoberto a UNEB, que eu saí andando, eu fui andando para a UNEB, eu digo, porra, se isso é a universidade, tem que fazer alguma coisa. Por que que ela tá aqui solta? Ó, você é barril, velho. Sabe, Você é barril. pouco, tá pouco. A gente precisa mais, a gente precisa levantar a bunda dos professores, velho. Velho, é nossos carros, é nosso salário, é nosso dinheiro que está sendo pago. E esses mesmo que estão ali são que diz, pô, morreu jovem, não sei aonde. Os mesmos que estão na universidade e que não vão para a comunidade. Velho, eu não tenho só a UNEB, eu tenho a UNEB aqui, que tem hora que parece que é um elefante branco. Tem a UFBA. Qual a ocupação dessas universidades dentro das comunidades que é de obrigação deles? Qual a contrapartida que elas dão, né? Não dão contrapartida. A gente já tem as empresas que não dão, Universidades que não dão. universidades Quanto que que não é não contra dão. particulares, né? Exato. Não dão. E ninguém fala disso. E Janete é maluca. E Janete é doida. E o que é que eu vou fazer com minha neta? Eu tenho um filho que não mora mais aqui. Eu tenho um filho que eu não pude acompanhar ele por conta dos meus surtos. Eu tenho uma filha que foi 4 anos. Ela teve que ter equilíbrio para equilibrar a mãe dela. Foi 4 anos, não foi 4 dias. Eu saí para passar 15 dias na casa de minha filha. Ela foi morar na casa da filha. Eu fui morar na casa de minha filha porque eu estava psicologicamente, eu estava morrendo dentro de casa. Aí é onde eu digo ao negro, foi teoria. Eu fiz um desabafo, e eu vou falar agora porque eu sei que tornou público. Eu fiz dentro do grupo, mas isso tornou público. Eu passei um mês internada e um mês dentro de casa. Eu tenho 400 e patati terreiro em Camaçari, não que eu conheça todos, mas conheço uma grande gama de irmãos de santo aqui dentro. Sabe quantos foram na minha casa? Um me visitar. Um. Sabe quantos foram no hospital? Nenhum. Nenhum. Sabe quantos evangélicos foram na minha casa? 10. Sabe quantos evangélicos estiveram no hospital? Acho que uns 30. Então, assim, que irmandade é essa? Deixa eu. É uma coisa bacana que você tá falando, porque eu tava pensando esses dias. Eu tava tomando banho, cara. Eu tomando banho, eu falando assim, bicho, pensando, qual foi a maior revolução da história, bicho? Da história. E aí me chegou na minha cabeça a maior revolução da história do Ocidente. Eu olhando, eu viajando, tomando banho, viajando, velho. Foi o cristianismo. Eu pensando nisso, né? Por quê? Porque o cristianismo trouxe uma coisa para a sociedade, Janete, que outros segmentos religiosos lá atrás, né, não se tinha. E o mundo não tinha isso. Que é a ideia da solidariedade, do amor, da preocupação com o outro, da compaixão. Então isso é uma revolução gigantesca, assim, para o Ocidente, Outro. né? Essa coisa de você, ó, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Perceba? Então, eu tomando banho no meu devaneio maluco, passando bicho, essa foi a maior revolução da história. Porque se não fosse essa revolução, com essa revolução, o mundo ainda é o que é. Mas se não fosse essa revolução, Pior estaríamos. pior estaríamos. Porque
essa revolução faz com que as pessoas ainda consigam pensar no outro, ser solidário com o outro, ter compaixão com o outro, né? Fazer com o outro aquilo que gostaria de receber em troca, né? Então, eu estava viajando, Mas eu não sei é, se realmente essa forma é uma revolução da história, eu mas não assim, tô, e é o meu assim, devaneio de banheiro, né? De banho, né? e eu não tô É, que aqui, bacana você falar sobre isso, porque acho e que eu tô confirma aqui, o que eu estava pensando. eu falei isso dentro do meu grupo, de um grupo de santo que a gente tinha, e assim, foi um silêncio, só que vazou. Mas você não quer dizer que essas pessoas não te amem, não. Não, não tô falando de Elas te amam também. amor, não. Te amam, se preocupam com você, Amado, mas às vezes não teve tempo, não. o meu enterro, eu prefiro um samba, sabe, daqui até lá. Quer chorar, quer fazer por mim, velho, faz vivo. Porque assim, você, alguns não sabiam, mas vários foram informados. E assim, na hora que eu falei, desabafando, que assim, eu foi no momento que eu tinha sido transferida daqui para Salvador, e um cristão veio e me deu um livro de Ellen White, O Grande Conflito. Aí eu digo, pô, velho, na moral, pra isso. Eu já tenho minha família evangélica que aperta a minha mente. Aí na hora que eu preciso de apoio, quem vem me dar? O evangélico. E os meus, mesmo quando eu desabafei, não veio, sabe? Então, esse pai de santo que foi lá em casa, eu ainda depois ele me disse, "Ô, Janete, eu não sabia tal, mas no dia que ele soube que eu estava em casa, ele foi lá. Eu não estou cobrando a ida do me ver, eu estou falando é da política que nós pregamos. Aí onde eu lhe digo a teoria e a minha segunda experiência. Porque quando eu era da esquerda, e que eu era Down negro, e que assim, era a minha vida. No dia que o meu filho morreu, eu me vi só, ó, babau. Teve pessoas de chamar Edson e dizer, sai dali, que ali é problema. Quer dizer, até a pessoa que estava me ajudando, tentaram tirar. As desconstruções que já foram feitas, não estou aqui de mimimi. Eu estou falando um processo nosso de desconstrução. Pare e veja o trabalho que você está fazendo dentro das comunidades. E veja, de todos os grupos de negros de Camaçari, quantos disseram que vão estar com você? Quem? Sabe? Eu não escolhi Edivaldo Júnior. Não é o nome que eu penso. Não é do meu partido. A gente deixa de ser preto, velho. A gente deixa de ser preta, a gente deixa de ser mulher, a gente deixa de ser morador. A gente vira a construção partidária. E é isso que está faltando em Camaçari. Porque eu vejo o seguinte, eu tenho hoje Negra Magna, Nossa amiga querida. ô, minha irmã, tá na cultura. Janete tá na cultura. Cara, bora, cacete, bora juntar isso. Porque nem o governo do estado, e nem o governo municipal, tá preocupada com a gente não. Se a gente não der trabalho a eles, O importante é não dar trabalho. é importante dar trabalho. Sabe, se você não ralar todo dia para não, se você não tiver com seu podcast, se você não tiver dentro da comunidade, se você não tiver dentro de sua sala de aula, vão esquecer que Edivaldo Júnior tem uma política social voltada aos pretos de Camaçari. Ninguém. Quando foi? Ah, porque não precisa dizer que Edivaldo é preto. Será que não precisa mesmo? E se na hora do Júnior pensarem no outro Júnior? Então, pô, não, negão. E eu tô lhe dizendo isso porque aconteceu. Eu estava conversando com a pessoa sobre Júnior e Júnior. Não, é porque Júnior. Eu disse, não, eu tô falando de Júnior preto. Que nem o Júnior professor. Não funciona, não. É o Júnior preto. Aí nem sabe quem é o Júnior. Verdade. Assim, quando eu vejo a política de Camaçari hoje, quando eu vejo falta de união,
Isso é a falta de respeito. Eu quero ver Dilsa de Jesus. Eu disse a Dilsa isso, isso e isso. Dilsa tá colada. Sabe, de chamar Solange, de chamar Arlindo. Até hoje, os filhos de Arlindo são meus sobrinhos. Bacana isso, né? Isso é legal. Então, assim, é uma juventude. Cadê esse menino? Cadê o samba desse menino? Onde é que tá? É, qual a sua maior experiência com racismo, assim, Janete? A gente tem várias experiências, né? Eu já relatei aqui várias experiências minhas aqui e eu tenho muito mais para relatar ainda. Mas Mas eu qual já foi a sua tive. maior, a experiência que mais marcou assim a sua vida assim, São tudo em escala. Eu já tive experiências na minha própria família, porque eu venho de uma família que ela é misturada, né? índio com. É. E assim, já teve situações de eu estar com minhas primas e ela dizer, você tem prima assim? É. Eu, porra, assim. Cheio de defeito, né? Já tive de socorrer prima, porque a minha prima estava na escola e quando ela chegou com a professora Black, ela ficou assustada. E aí minha prima teve que mostrar ela que ela tem uma família preta, que existe. Hoje eu sou a número um dela. Eu já tive no trabalho, eu já tive em reuniões, assim, eu já tive em situações de que assim, a diretora olhava para a escola, da escola, olhava assim para mim, e ela negra. Ela olhava assim para mim, tipo, é o que mesmo que Desaprovando, ela né? quer aqui. Eu já tive no trabalho, eu já participei, já vivi situações dentro do trabalho que eu acho que se eu tivesse pensado em mim, hoje eu estava rica, porque eu tinha pegado uma indenização muito boa, e que não veio de brancos, veio de preto, é o pior. Às vezes eu penso que você tem eu não sei se é alguma mágoa, né, com alguns negros em particular assim. Não sei se é uma mágoa A teoria, ou se é é a uma vivência, né? Porque é assim, a eu acho que teoria você com tenta comportamento, é, e eu falo disso. porque eu penso que eu vejo que você sempre tenta buscar trazer o comportamento de alguns negros, né, É para porque a tentar fazer essa teoria, crítica, né? é porque a teoria não bate com a realidade. Eu já passei, eu já tive mesas com algum político, de eu estar com 6 pessoas na comunidade para falar de estado, de lugares diferentes, de cidades diferentes, para falar da morte da juventude negra. E ela olhar para mim e dizer que tinha 2 minutos que ela estava atrasada. Eu, oi, bora embora, gente. Vou falar com ela, não. Eu era uma preta. Eu fui acusada em alguma época aí da minha vida. Eu estava destacando e assim, eu perdi meu emprego. E foi uma questão racial. Eu já vi machismo de negros que falavam da questão da mulher negra e tratavam elas como prostitutas. Então, assim, a gente pinta muito de bonitinho o que não é bonito. Eu vivo dentro de uma disputa política partidária. Ou você ainda não percebeu que nós disputamos? Vai ter um momento que muita gente vai, muitos pretos, vai falar mal de Júnior, que é para tirar Júnior do jogo. É xadrez, parceiro. Mas eu vejo assim, Janete, eu vejo muito mais além essa questão, sabe? Porque o fato das pessoas serem negras, né? Às vezes a sociedade cobra da gente, enquanto negro, uma certa lealdade entre nós que não Não existe, existe. né? É. E não é que não existe porque é, é, nós somos escrotos e tal. Não existe porque nós somos seres humanos. Porque, por exemplo, eu fui candidato em algum momento, mas você não me apoiou, mas você não tem obrigação de me apoiar.
Entendeu o que eu quero dizer? Eu falo da luta. Entendeu? Porque assim, porque você é, tem outras relações, tem outras filiações, tem outras obrigações, tem outros acordos, outros pactos. Eu lembro quando tinha aquela coisa, quando tinha umas coisas que aconteciam no Big Brother Brasil, que tinha um negócio de um negro sacaneando outro no Big Brother, as pessoas direto me cobravam para eu me posicionar sobre aquilo. Ah, o que é que você acha sobre aquilo? Não, velho, vocês esquecem que um negro é um ser humano e que nem todo negro pensa igual. Entendeu? Sim. A mesma forma, Vejo então, da mesma forma que há uma disputa entre os negros, também há entre os brancos, muita, né? muita. Tem um branco que chega no momento de disputa e um final do outro, É. né? Porque eles estão em filiações diferentes, estão em interesses diferentes e tal. Não, agora, o que eu não posso perder o que a gente não pode perder de vista, e aí essa é a minha questão maior, é que Janete, independente de onde ela estiver, o racismo opera sobre a vida dela, Com certeza. né? E nesse aspecto, eu não posso perder isso de vista. Apesar de nós estarmos em lugares diferentes, entendeu? Eu lhe digo hoje, por toda a experiência negra que eu tenho em Camaçari, tá puxado. Tá puxado porque é as pessoas elas não conseguem ver a nossa política. Eu vejo a política. Eu, como mulher negra, eu não posso bater em outra mulher negra. Eu não posso desconstruir ela nem como mulher, nem como militante. Por mais que eu tenha uma chefa branca, na hora que eu ver a preta passando, eu vou dizer: epa, mexa com minha preta, não. Muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Se alguma preta olhar pra minha cara e tentar. Baixa a bola. Baixa a bolinha aí, filha, porque a preta aqui sou eu. Então, assim, eu acho que falta a gente ter consciência do que é ser preto. É como você diz, não basta ser. E hoje a gente virou moda, sabe? Ser preto virou moda, né? Pô, ser preto virou moda, velho. As pessoas nem sabem por que estão usando. Sabe, você não sabe por que você usa branco, você não sabe por que você faz uma trança no cabelo, você não sabe por que você é menos retinta ou por que você é mais retinta, você não sabe por que O nariz. sempre tentaram me dizer que meu nariz é fino por causa dos brancos na minha família. Não, meu nariz é fino por conta de meu pai, que era negro. Foi ele que veio e ele era filho de negro. Porque para as pessoas não existe negro com nariz afilado, né? Pô, As pessoas não, têm esse olhar. você tem traços brancos, Brancos, você traços tão brancos, a olho dos infernos que me né? dá. É uma Eu tenho loucura. traço, minha boca é pequena, meu rosto é pequeno, é de meu pai, que era um negão que tinha um nariz fino, uma testa desgramada e que era descendente de árabe. É, bacana. É bom falar essas questões que as pessoas às vezes As desconsideram isso. pessoas não vê que árabe é preto. Árabe é preto, é. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Qual o papel da família na sua vida? Vida. Total formação. É. Como mulher, eu sou muito na defensiva do homem, porque meu pai era violento, era agressivo, o ciúme dele era muito agressivo com minha mãe. Então, eu tenho essa. Vim dele, eu amava meu pai, mas não aceitava o que ele fazia, ele estava sempre na defesa de minha mãe. Como negra, eu aprendi muito, porque assim, eu sempre fui uma negra bonita. Eu tinha um corpo bonito e um rosto bonito. E eu cansei de saber que eu era. Cobiçado, desejado. Tinha aposta. E eu me divertia, digo, tô apostando, então vou gastar dinheiro. Então eu sempre fui rebelde com essa situação. Se eu tive um pai que foi violento e eu defendi minha mãe, saia da frente de todo mundo. Eu sou daquela saia da frente. Sai na frente que eu vou passar. Saia da frente que eu vou passar. Não tem pedra na minha frente, agora estão todas nas minhas mãos. E a fé, bicho? Fé, religião. Qual a importância disso na sua vida? É onde eu me apego.
é minha força. Eu não sou aquela. Eu já fui crente, já fui pra igreja, mas eu fui pra namorar, porque eu não podia sair de casa pra namorar, então eu ia pra igreja pra namorar. Já tive um surto que eu queria ser freira. Fugi daqui, procurei barreiras que tem. Ah, madre, não, minha filha, pelo amor de Deus, volte, que não é seu Não é a sua caminho. praia. Aí vim embora, já fui católica, tanto que já fui católica Não é tudo pra sair de casa. Tudo que dava pra sair de casa, você foi. Tudo que dava pra sair de casa, eu fui. Aprendi, ganhei. Meu pai mandou eu fazer aula de violão no Canela. Só que eu não queria, não era aula de violão, eu queria era sair. Isso que era passear, bicho. Eu queria era passear, então eu não ia pra aula Aula de de violão, violão. eu ficava com o menino lá perturbando, brincando, apontava muito. Aqui em Camaçari eu sempre tive muita amizade. Eu gosto de bola. Eu ia pro Baba, que tinha um Baba é taxeiro que tinha no campo ali da Mangueira, daquela Praça da Mangueira. Sim, Que, gente, pelo amor de Deus, que ninguém eternaliza aquela praça. Tem coisa mais bonita do que aquela praça. é verdade. A política racial em si, qual o papel, a importância e o papel disso assim na sua vida, assim, como é que você vê essas questões? Me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje. Bacana. Sabe? Me ensinou a ser a mulher de que eu não tenho. Não é que eu seja agressiva, que eu não tenho palma na língua. Eu falo o que eu penso, o que eu acho. Eu falo a minha realidade. Bacana. Sabe? Eu acho que quando eu vejo que as coisas. Eu não acho que você fala nada de errado, sabia? Bem, acho, as pessoas não concordam da forma que eu Eu não acho que falo. você fala nada. Eu sempre conversei com você É, e eu nunca achei que você falou coisas que é desnecessário, falou coisas que machucou alguém. mas Eu sempre achei que você falou o que era verdade. é porque as pessoas não gostam, mas é isso, eu tinha que ser mais doce, eu tinha que ser mais sutil, eu tinha que ser. Só que o mundo não é sutil para mulher preta, Não não é é para doce. preto e nem muito menos para mulher preta. Então, assim, cada hora. E morar no São Vicente foi uma escola de vida. Eu achava que eu sabia lidar com gente. Pô, velho, não Você sei aprendeu lá, né? porra nenhuma, aprendi nada. Eu quero aprender até hoje, eu não consigo. O que eles fizeram ali, se nosso povo fosse inteligente para aproveitar o que eles fizeram com a gente, pô, ia ser bacana. Eles colocaram a gente num navio negreiro fincado na terra. Porque ele pega a Janete que morava na bomba, pega fulano que morava no POC, pega todo mundo cheio de vários problemas para morar no conjunto, com tudo dependente de pessoas que nunca se viram na Uma vida. casa colada na outra, uma casa em cima da outra. Casa colada com estrutura social, depende. Eu tô agora que eu achei massa. Meu vizinho agora é um petista muito massa que eu amo. Um beijo para Marlon. É meu vizinho. A mulher dele é presidente do PT. Ah, Marlon, seu vizinho agora, é? Ah, que legal, hein? Ele é meu vizinho de parede. Ah, que legal, que legal. Eu tenho uma casa conjugada. Toda a rede de esgoto é de comum. Se entope na casa do cara e tá a pessoa também. Não, Pô, pior é que eles estão dependendo de mim, ah, que porque se entope sacanagem na da porra. minha, Rapaz, sabe? O caminho tudo para passar na casa de Marlon, até ele trocar as portas, depende da minha casa. Eu vou brigar com o Marlon, com a mulher dele, por questões políticas? E eu disse a ele, Marlon, Massa, a gente vai estar aqui junto. Lembre-se de que você é morador do São Vicente. Aqui dentro não tem partido, pô. é, Sabe? Ele vem de outra estrutura social. Graças a Deus que ele chega lá dentro para trazer mais universidade e para mostrar aos jovens que eles precisam se formar. Não ser só advogado, que para mim já chega de advogado. Vamos mudar aí, que já tem advogado demais. Eu agora estou precisando de juiz. você é juiz, né? Estou precisando de juiz. Então, quando eu vejo que eles pegaram, transformaram o Minha Casa Minha Vida num navio negreiro, eu vim saber o que é navegar Terra firme. em terra firme. Sabe, você ter baleia, tubarão, jacaré, cobra, lagarto, e você tem que estar passando por eles e dizendo, ó, tá massa.
Ainda tem que encontrar a galera aqui dizendo: "Você ganhou a casa?". Pra mim, Ganhei porra nenhuma, velho. tem que pagar, Tem não que é? é assim, eu não quero aqui fazer um levante não, mas de repente as pessoas precisam descobrir que o governo federal tem os fundos perdidos. É. Quem quiser que pesquise. Deixa eu falar outra coisa aqui. O que a Janete de hoje diria para a Janete que mudou para Camaçari com 10 anos de idade, né? O que é que a mulher de hoje diria para aquela adolescente, aquela pré-adolescente? Monta, por que você não fez investimento? Era só isso que eu me perguntava. Por que você não aprendeu a fazer investimento? Que é o que a gente não sabe fazer. Nosso povo não aprendeu a fazer investimento. Ele não sabe que ele tem que comprar e que tem que separar, que ele tem que fazer poupança. Então, e que foi um conselho que eu vi de uma pessoa que ela dizia para ser preta burra, velho. Você faz tanta política, você faz tanta coisa e você não tem dinheiro. Eu tenho certeza que ela vai lembrar dessa frase, que não foi bem assim. O que é que você pensa para o futuro? Viver e preparar minha filha, minha neta. Esse é o seu sonho para o futuro. Ela parece um pouco comigo, então assim, eu acho que se ela aprender política, ela vai ser melhor do que eu. Bacana. Ela vai ser melhor do que eu e eu quero ela dando trabalho. Camaçari que se segure, né? Camaçari que segure. Eu Obrigado, digo à muito minha bem. filha toda hora que se eu estiver viva com minha neta com 16 anos, ela sai prefeita dessa cidade. Amém, fé em Deus. Tá. Eu quero agradecer a você aqui, a sua presença no nosso podcast. Foi assim um papo maravilhoso. Eu realmente estou muito feliz de receber você, pela história de vida que você tem. Você tem uma história de vida assim que eu acho que as pessoas deveriam parar um pouco mais para ouvir, né? Ouvir mais assim, você fala da sua trajetória, da sua vida, do seu trabalho, da sua luta. E a gente, para mim aqui, promete nesse mês, né? Que é um mês que a gente comemora o Dia da Mulher Negra, negra, Ah, pois é. caribenha e latino-americana. O mês que a Que não é nossa, festa e mostrou agora que não é festa. né, a nossa seleção brasileira feminina está aí começando a sua caminhada na Copa do Mundo, tentando buscar o primeiro título. Então, para mim, E receber tem que você, parar, né? Tem que né? parar pra gente assistir. Claro. Então, assim, convidar as pessoas para assistir os jogos da seleção brasileira. Aquelas meninas estão ali lutando pelo nosso país Com também, assim como os meninos lutaram certeza. 2 anos atrás, agora ano passado, agora é a vez delas, né? Acho que a gente precisa dar um pouco mais de atenção a isso. Muito obrigado. Tem aquela câmera ali que você pode mandar um recado para quem você quiser, fique à vontade. Mande seu recado para as mulheres negras, para os jovens, Não, para quem você quiser. o que eu quero dizer é que assim, a minha fala não é crítica, é para que as pessoas parem para analisar o que nós estamos fazendo conosco. E em relação aos outros, a gente precisa formar e formar para que o caráter deles seja melhor do que o nosso. Porque assim, a toda hora nós estamos matando na educação, matando na saúde, matando no esporte. A gente mata nosso irmão. Enquanto a gente matar, não adianta. Não adianta falar de política pública, não. Quando eu falo de que às vezes eu pego as minhas dores e falo, é justamente para que a gente pare de matar o outro. Porque quando eu não estou lhe fortalecendo, eu estou lhe matando. Não é só a bala que mata. A língua mata, o olho mata. E é isso, e assim, que o Giro das Pretas, que ele tenha outra dimensão, que essa alegria de Marta, dessa galera feminina, que seja a nossa alegria, mas que também a gente pare, nós mulheres negras, independente de onde estamos, porque eu sou mulher negra em qualquer lugar e eu vou estar sempre aonde eu quiser e como eu quiser, e que a gente veja que o silêncio, ele não é só da bala. O silêncio, ele é quando me bota no São Vicente. E boa noite. É isso, galera. Muito obrigado.
Foi um prazer mais uma vez ter recebido Janete aqui com a gente. Aqui o Nós é isso, né? É história, é política, é emoção. E você vai nos acompanhar, nunca esqueça disso, no Spotify e no YouTube, no nosso canal, nosso podcast. Obrigado. Até a